A pregação da inclusão é a mensagem que Pedro pregou na casa de Cornélio, um homem gentil, comandante de um grupo de 100 soldados da corte italiana. Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Denilson e por aqui você aprende muito a respeito da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui no botão abaixo, se inscreva e também curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas. E você está convidado a assistir vários outros vídeos clicando aqui no card para você ser edificado com a palavra de Deus. Eu fico muito feliz por você estar interagindo com este canal que tem promovido o Evangelho de Deus aqui no meio digital. A pregação da inclusão também é a mensagem que desfaz a acepção de pessoas. E ela está narrada em Atos capítulo 10, do versículo 34 ao 41. Esta mensagem é muito importante de se destacar nestes dias em que grande parte da comunidade cristã quer ser apenas exclusiva. Veja só, antes de Pedro pregar na casa de Cornélio, alguns acontecimentos são dignos de destaque. Vejamos agora os acontecimentos que antecedem este evento importante da pregação da inclusão na casa de Cornélio. O Evangelho de Jesus saiu de Jerusalém, foi para Samaria e agora ele estava chegando a lugares distantes, chegando até a comunidade dos gentios. Eles estariam então a um passo de serem incluídos na comunidade dos salvos através da fé em Jesus Cristo. Lá na cidade de Cesareia morava um homem que era temente a Deus. Um homem piedoso com toda a sua casa, que praticava esmolas e fazia oração de contínuo. Certo dia, na oração da tarde, ele recebe uma visão dos céus. Um anjo lhe é apresentado. E então é dito para ele que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. E então ele recebeu uma orientação de chamar Pedro, que estava numa cidade próxima, chamada Jope. E então Cornélio obedece àquela visão. E então ele manda mensageiros para a cidade de Jope. E então ele chama Pedro, que lá está na casa de um outro homem chamado Simão Curtidor. Algo interessante acontece. Enquanto eles estão na porta de Pedro, aproximadamente meio-dia, Pedro recebe uma visão dos céus também. Um grande lençol é baixado dos céus, cheio de animais impróprios para a alimentação judaica. Uma voz então se dirige para Pedro e diz: Pedro, mata e come. Ele retruca dizendo: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa impura. E então a voz lhe responde: ao que Deus purificou, não o considere imundo. Pedro não entendeu a visão e ficou a meditar. Foi exatamente quando as pessoas vieram lhe chamar para que ele fosse na casa de Cornélio. E então o significado dessa visão passa a se desenrolar e Pedro vai entender quando estiver na casa de Cornélio. Pedro, como um bom judeu, não poderia ter contato, ter comunhão, sentar à mesa com um gentil como Cornélio. Mas a salvação, ela não tem barreiras. Ela passa os limites de qualquer tipo de preconceito. E então Pedro atende a esse apelo de Deus para a salvação dos gentios que estava para começar com a casa de Cornélio. Pedro, na casa de Cornélio, entendendo o significado da visão, chega e diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas todo aquele que teme ao Senhor em qualquer nação e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Pedro, a partir desse momento, comunica o Evangelho abertamente, o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor de todos, porque Cornélio e todas as pessoas que ali estavam desejosos de ouvir a palavra de Deus através de Pedro. Pedro relembra que tudo começou na Galileia, na Judéia, depois da pregação de João Batista, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. E Jesus sai por toda parte, pregando o Evangelho e também fazendo bem a todos os necessitados.
Pedro afirma que ele e seus companheiros foram testemunha dos acontecimentos com Jesus, bem como a sua morte, a sua ressurreição, e após ele ter ressuscitado, ele apareceu às suas testemunhas, Pedro e seus companheiros, e deu uma missão de anunciar que Jesus Cristo é juiz de vivos e juiz de mortos. E Pedro faz um destaque interessante a respeito do que os profetas testemunharam sobre Jesus. Todo aquele que crê no nome de Jesus recebe remissão de pecados, ou seja, é salvo pela graça de Deus. Após a mensagem de Pedro, ou enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas que estavam na casa de Cornélio, porque todos creram na mensagem de Deus pregada por Pedro. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária da parte de Deus, como o Evangelho é da inclusão, como o Evangelho alcança pessoas que talvez ao olhar dos religiosos não obtinham salvação, mas agora eles podem herdar o reino dos céus, herdar a graça de Deus, o dom gratuito da salvação, o Espírito de Deus, o Espírito que guia para a eternidade, o selo daqueles que são verdadeiramente de Jesus Cristo. Com esta mensagem de Pedro, algumas aplicações são de extrema importância para a comunidade cristã. A primeira delas, a respeito da salvação. Todo aquele que crê em Jesus é salvo. Não importa de que nação, não importa de que língua, não importa de que cultura a pessoa seja, Deus salva. As pessoas são perdoadas dos seus pecados quando elas creem no nome santo de Jesus Cristo, que remove todos os seus pecados. Segunda aplicação, através do Evangelho da Paz, as pessoas podem ser incluídas no reino de Jesus. Agora todos são irmãos, não há mais indiferença. Agora as pessoas não podem se tratar mais com preconceito, as pessoas não podem ser mais encaradas como inimigas umas das outras, porque todos recebem da mesma graça, todos recebem a mesma dádiva. O Espírito Santo de Deus passa agora a operar maravilhas, operar a paz no coração de todos nesta comunidade. Terceira aplicação, como testemunhas do Evangelho de Jesus, os cristãos devem anunciar que só Jesus é o Senhor, o juiz de todos. Ele tem todos na palma de suas mãos. Ele que sabe verdadeiramente o destino de todos. Servos de Deus em todo o mundo, não considerem digno aqueles a quem Deus quer salvar. Deus tem lugar para muita gente. A fé, ela é adquirida quando o Evangelho de Deus é anunciado. Este Evangelho da paz, este Evangelho da inclusão, este Evangelho que desfaz a acepção de pessoas para que nós vivamos em uma comunidade de paz. Porque o Evangelho de Deus é um Evangelho de paz. Se você me ouviu até aqui, é porque Deus tem coisa maravilhosa para a tua vida. Propósito de Deus, ele é para você também. Creia no Evangelho da paz. Creia em Jesus Cristo e seja incluído nessa grande comunidade de salvos em Jesus Cristo.